Fala, meu povo! Então, chegamos com vídeo novo em nosso canal no YouTube e dessa vez discutindo um assunto perigoso, um assunto que envolve a geopolítica da América do Sul, um assunto que envolve a fronteira brasileira, já que estamos ali ao lado de uma disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana, ou Guiana. Então, vamos desenrolar aqui as razões desse conflito e o que está por trás das pretensões da Venezuela. Se ela tem razão, se o momento é apropriado para essa reivindicação, enfim. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, matrículas 2024 abertas e bombando, cheio de alunos, estaremos lotados em 2024 mais uma vez. Então, a área em disputa é Essequibo, que representa 2/3 do tamanho da Guiana, que foi uma colônia inglesa, um dos poucos lugares na América do Sul onde o inglês é falado como primeira língua. Então, representa ali cerca de 125 mil pessoas, até que em termos populacionais, Essequibo não é a grande parte da Guiana, que tem 750 mil habitantes, até porque Essequibo é uma região de floresta, floresta densa, e a maior parte da população não está lá, está na capital, Georgetown. Então, em termos populacionais, a Guiana, ela até que não perde a maior parte da sua população, mas em termos territoriais é um assombro. O país perderia quase 66% do seu território, virando um país ali fininho e completamente pequeno e sem recursos. E de onde que vem essa pretensão venezuelana? Bom, tudo começa em 1810, quando teve início a independência da Venezuela. Foi uma guerra com a Espanha que durou 13 anos, até 1823. E a ideia da Venezuela era virar um país do que antes era a capitania geral da Venezuela, onde Essequibo, que é uma região que fica a oeste do rio Essequibo, realmente fazia parte da Venezuela. Então a ideia era uma Venezuela nos moldes do que era a capitania espanhola. E aí no meio do caminho, no meio da guerra da independência, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, muito esperta, entrou no meio, ela dominava ali o que hoje é a Guiana e tomou em 1814 a região a oeste de Essequibo. E aí a Venezuela conquistou a sua independência, com a Inglaterra dominando um pedaço do que seria a Venezuela, e ficou aquele mal-estar. E aí, aquele pedaço é da Inglaterra, aquele pedaço é da Venezuela, e aí a Inglaterra, ela convocou um alemão, que era um camarada que tinha um domínio muito grande sobre a geografia da região, Robert Schomburg, e pediu para que ele fizesse ali a delimitação do que seria a Venezuela e do que seria a colônia inglesa. E o alemão Schomburg, ele delimitou o que ficou conhecido como linha Schomburg, colocando Essequibo no lado inglês da Guiana. É claro, se é um cara que foi contratado pela Inglaterra, dificilmente ele delimitaria Essequibo para a Venezuela. E ficou aquele mal-estar. Em 1850, ambos os lados, Inglaterra e Venezuela, eles assinaram um acordo em que os dois lados compreendiam que a região era realmente disputada por ambos os lados. Então, nos mapas ficava ali aquele achurado como uma região em disputa. E isso foi até o fim do século XIX, quando em 1897, Venezuela e Inglaterra resolveram que participariam de uma arbitragem internacional. Isso era muito comum naquela época, o Brasil também fez parte de algumas. O que seria isso? Um árbitro estrangeiro, no caso foi escolhido um russo,
ele iria, a partir de ouvir ambos os lados, definir para que lado ficaria esse equipo. E a presidência russa da arbitragem arbitrou para que esse equipe ficasse com a Guiana. E isso foi em 1899 e ficou conhecido como a arbitragem de Paris, que foi o local onde ocorreu esse julgamento. E a Venezuela, ela foi viver a vida dela. A Guiana, na década de 1960, ela conquistou a sua independência, e só que depois surgiram cartas dos Estados Unidos, de um norte-americano que participou da arbitragem, dizendo que os russos, ele estava já em acordo com os ingleses, definindo que a região ficaria para a Inglaterra. Então, na verdade, não foi um julgamento, você tinha um conluio ali de ingleses com o presidente arbitral para dar vitória aos ingleses. E aí a Venezuela, em 1962, vai à ONU, né, reivindicando novamente o território. Em 1966, a Guiana conquista sua independência e assina ali com a Venezuela um termo reconhecendo o desejo venezuelano pela região, mas ao mesmo tempo também se dizendo dona do local e abrindo as portas ali para que a disputa continue de forma pacífica, que pacificamente Guiana e Venezuela chegariam a um acordo sobre o local. Em 1986, mais uma vez, a Venezuela vai à ONU, então não é um desejo novo da Venezuela, é um desejo antigo. E aí o grande problema, a partir de 2015, a empresa ExxonMobil descobre petróleo no mar de frente a Esequibo, algo próximo aí a 11 bilhões de barris, e a Venezuela, na figura aí de um governo que é ditatorial, um governo que flerta aí com atitudes extremamente autoritárias, um governo onde não permite a oposição ser livre, as eleições são tremendamente confusas, com grandes indícios de fraude. O presidente Maduro, que não passa um bom momento, a Venezuela vem numa crise social imensa, ele pega a bandeira do Esequibo, numa atitude que é típica dos ditadores, que é você criar um problema externo, um inimigo externo, para unir o país em torno de uma causa, fazendo com que os venezuelanos, de uma certa forma, esqueçam as diferenças internas, os problemas internos, e foquem em um problema externo, e vem com essa bandeira aí, né, de anexar uma parte da Guiana. Este ano, em 2023, agora em dezembro, o governo venezuelano fez uma consulta popular com 5 perguntas, são perguntas muito grandes, não dá para colocar todas elas aqui, mas o governo venezuelano pergunta à população se ela é a favor, né, da anexação desse pedaço da Guiana. Segundo o governo venezuelano, a resposta foi 95% de sim. Vamos dar aos cidadãos de lá a cidadania venezuelana, vamos anexar, e a Venezuela não reconhece o Tribunal de Haia como o árbitro para tal questão. Então coloca a América do Sul numa situação muito complexa, muito perigosa. Tanto Esequibo como Venezuela fazem fronteira com o Brasil, e vamos ver o desenrolar de mais esse problema geopolítico na região. Então, não é que a Venezuela não tem o direito de pleitear Esequibo. É um direito histórico e realmente ela tem alguma razão, né, ao requerer esse território. O problema é você levantar essa bandeira logo após ter sido descoberto petróleo no local, um local que também tem diamantes, tem bauxita, um local de uma floresta densa, que uma parte é apta à agricultura, enfim. Então pegou muito mal e dá uma impressão muito ruim, né, de um oportunismo venezuelano em um momento em que o país passa por uma crise social gigantesca. Fica com Deus todo mundo, abraço do Clebinho.